parte do vídeo aí, ó, em que o Macedo se vira pro povo, né? Nervoso? Nervoso. Ele fica nervoso. Sim, mas vocês estão me traindo. E ainda ele fala assim que não se mistura vinho. Não sei onde ele tirou esse versículo. Não se mistura vinho. Isso não existe na escritura. Não sei onde ele tirou isso aí. Ele tá vendo, acho que ele tá vendo muito vinho. Porque isso não está na escritura. A escritura fala que não se bota vinho novo em odres velhos. É isso que a escritura fala. Então, o povo está ali como escravizado. Você não pode visitar outra congregação. Você não pode visitar a congregação do fulano e tal, que você é meu discípulo. Você é meu, você me pertence. Você me pertence. É uma propriedade. É uma propriedade. Então se torna escravo dessa pessoa. E a escritura dá resposta para isso. A escritura diz aqui nós se colocamos para serviço e fazendo escravo dessa pessoa. Mas alguém pode dizer, irmão Dionísio, alguém pode dizer assim, mas eu não sou escravo. Eu vou na igreja, eu volto para casa, eu vou trabalhar, eu volto para cá, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero e quando eu quero. Mas a prisão muitas vezes não está na vista. Exatamente. A prisão está na mente. Está na mente. Né? Está na mente quando o líder religioso condiciona a mente da pessoa, dizendo que se você sair daqui e ir lá, você está traindo, né, a congregação, ou a igreja, ou ao templo, ou ao sistema que você está pertencendo. Então, imputam isso na cabeça da pessoa, colocam isso na cabeça da pessoa, essa ideia, e a pessoa, então, quando ela pensa em ir, existe aquele cadeado, né? Aquela cadeia, aquela prisão. Então, muitas vezes, a prisão não é física, mas a prisão é no espírito, na mente da pessoa, e a pessoa, então, fica escravizada naquilo. Né? E concorda também, né, às vezes, por causa do condicionamento da mente, de ouvir aquelas palavras agradáveis, daquelas colocações que colocam muitas vezes a pessoa para cima. Sim. Né? Então, quando a pessoa é amassageada no seu eu, porque todo mundo tem o ego, né? O ego. O seu ego. Quando o seu ego é massageado, ele fica suscetível a obedecer aquela pessoa. Porque fala o que agrada. Né? Fala o que agrada. A escritura diz que no final levantaria homens, doutores, que falassem segundo a concupiscência, aquilo que agrada ao ouvido. Eu vou lá porque a pessoa me diz que eu sou mais que vencedor. Exato. Eu vou lá porque ele diz que eu vou herdar as promessas. Né? Então eu vou lá porque ele diz que o meu inimigo vai ser pisado. E eu vou ser levantado. Eu vou lá porque o emprego que era daquela pessoa, Deus vai tirar dele e vai dar para mim. É o Deus desse século faz isso, né? Deus desse século faz isso. O Deus do deserto, ele tira uma coisa de uma pessoa para dar para outra. Se nós não conhecesse, nós não tivesse conhecido esta palavra maravilhosa, né? O Evangelho, ou vamos dizer assim, a Escritura, como ela nos foi mostrada agora, será que se nós encontrássemos, assim, não conhecendo isso que nós conhecemos agora, se nós encontrássemos um líder que chegasse para nós e pregasse, por exemplo assim, se você quiser seguir ao Criador, você tem que negar-se a si mesmo, a cada dia negar a si mesmo. Poxa, mas eu gosto de fazer uma caminhada de manhã, ou eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Você tem que deixar de fazer o que você gosta e para seguir ele. Não é? Se o líder dissesse assim, olha, você tem 2 túnicas, dá uma para o outro. Você não vai ganhar, você vai ter que pegar o que você tem e dar para o outro. Se nós tivéssemos assim 2 casas, e o líder dissesse assim, não, você vende uma e não traz para mim não. Né? E socorre aquele irmão ou aquela irmã que está passando necessidade. Será que nós ia entrar nessa igreja? Se não conhecesse essa palavra? Não. Será que nós aceitaríamos? Será que você aceitaria se o seu pastor hoje mudasse? Se o seu líder mudasse a maneira de pregar, a maneira de mostrar esse evangelho para você e voltasse àquela, né, a pregar aquilo que o Criador, né, o Gabriel Rocha falava, né? Exatamente. Se você tem 2 túnicas da outra, você não entesoure, não junte tesouro na terra e assim por diante. Será que a pessoa seguiria esse líder? Mas é exatamente assim que o Criador quer que nós façamos. Exatamente. Não é mesmo? É esse o jejum que agrada a Ele. Exatamente. É o jejum da renúncia. Da renúncia. Da renúncia. Não é mesmo?
Então ele diz aqui, ó, o jejum que me agrada é que você reparta o pão. Repartir o pão. Não é? Repartir o pão, vestir o nu e agasalhar aqueles que estão sem agasalho, desabrigados, né? Pergunta: repartir o pão dentro do sistema religioso, eles estão repartindo o pão em comunhão um com os outros? Os líderes religiosos? Não reparte. Não reparte. Porque a pessoa é dizimista, como nós citamos no começo, né? Contra a Escritura, pelo menos na Nova Aliança, que não tem dízimo. Ele dizima contra a Escritura, contra a Nova Aliança, mas o sistema religioso diz que tem respaldo, não sei aonde, que já acharam respaldo para isso, porque nós sabemos que Malaquias, que nós usávamos como está dentro do sistema religioso, hoje, com a mente aberta para a verdade, a gente vê que essa carta de Malaquias, desde o primeiro versículo ao último, é escrito para o povo de Israel, repreendendo o sacerdote que recebia o dízimo do povo, né? Recebia o dízimo do povo e não dava ao órfão, à viúva e o necessitado, então roubava do Criador, porque ele disse, os líderes de Israel disseram: em que nós te roubamos? Está escrito lá, né? Em que nós te roubamos? E o Criador diz: dos dízimos e das ofertas. Porque eles não tornavam a devolver isso para o povo, não visitavam o órfão, a viúva e o necessitado. Então hoje no sistema religioso eles cobram o dízimo das pessoas, né? A gente amacia, diz que é devolver, né? Mas eles cobram o dízimo da pessoa. Então eles cobram esse dízimo da pessoa, e quando há um necessitado, que é para operar o jejum que o Criador se agrada, sim, fazer o jejum que ele agrada, que agrada ao Criador, que é para dar ao órfão, à viúva e ao necessitado algum abrigo, algum apoio material, que agora vem a hora do material, que é o alimento, que é o dinheiro para um remédio, que é ajudar numa calçada na casa, um telhado quebrado, uma geladeira que queimou. Eu sou testemunha disso, com certeza, acredito que o irmão também seja. Nós íamos aos nossos líderes religiosos, e dentro do templo, com todos os dízimos, eles diziam: não, o dízimo não pode tocar, porque a gente chegava e levava uma pessoa, tem uma pessoa necessitada. Essa pessoa está passando dificuldade, né? Exatamente. Essa pessoa precisa de um alimento. E o que acontecia quando nós chegávamos neles? Eles diziam: irmão, do dízimo não dá para tocar. Não dá para mexer no caixa na igreja. Não dá para mexer no caixa na igreja. É sagrado. É sagrado. É sagrado. O dízimo não dá. E oferta, irmão, nós estamos. Oferta nós não temos, tá fraco o negócio. Tá fraco o negócio, não tem. Então o que ele sugeria para nós? Nós vamos pegar o culto, a reunião, e daí nós vamos pegar os irmãos e vamos fazer uma oferta, ou pedir para os irmãos trazer um quilo cada um. Vamos tirar umas lãzinhas mais. Tirar mais. Tirar mais umas lãzinhas para. Então, o órfão, a viúva, que era o jejum que o Criador se agrada, não é feito nesse tudo. Não é feito. Uma pergunta, irmão Dionísio, veja bem. Pode o nosso espectador que nos está assistindo agora nos perguntar: mas vocês estão falando tanto em que o jejum é uma obra material? Sim. Né? É uma obra material, é uma obra que é feita materialmente, que não é para fazer as obras materiais. Mas se nós pegarmos e como é que ajudar o órfão e a viúva, não é uma obra material também? Não seria uma obra material também? Mas existe uma coisa aqui. Né? Existe uma coisa aqui. O que o Criador, o Filho do Criador falou? Né? Que nós não podemos fazer nada para Ele. Sim, é verdade. Não existe nenhuma obra que nós podemos fazer diretamente a Ele. Por isso que ele disse: obra material nenhuma pode beneficiar. Sim. Você não pode fazer uma casa para o Criador. Exatamente. Né? Que casa que ele vai morar? Você já disse lá atrás: não adianta fazer templo para mim, porque eu não vou habitar em templo feito por mão de homem. Exatamente. Porque eu não cabo nisso, não combina comigo. Né? Não adianta querer dar dinheiro para ele. Não. Ele não precisa de dinheiro. Não adianta dar roupa para ele. Exatamente. Ele não precisa de roupa. Porque o Criador é espírito. Né? Mas agora, se você quiser fazer alguma coisa para ele, ele diz assim: então faça para o meu próximo. Faça ao próximo. Faça ao próximo. Né? Fazendo ao próximo, você está fazendo ao Criador. Exatamente. Por quê?
Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Exatamente. Nós somos o templo do Criador. O Criador habita em nós. É. Então você não pode fazer nada ao Criador se você não fizer o próximo. Não fazer o próximo. Então é por isso que ele diz aqui, tanto no jejum como no dízimo, ele fala a mesma coisa. Exatamente. O dízimo é para dar para o órfão, para a viúva e para o necessitado. É. E se você quer prestar um jejum espiritual a Deus, um jejum que o Senhor se agrada, que o Criador se agrada, você tem que fazer ao próximo. Ao próximo. Faça ao próximo. Reparta o pão com ele. Tudo aquilo que você pode fazer, que fazia na lei, que era jejuar, que era dizimar, que era sacrificar, prestar culto. Prestar culto. Né? Então hoje ele pegou e deu tudo para o próximo. Tudo ao próximo. Tanto que tem a palavra que confirma, né? Ele disse, quando na restauração, né, chegar lá em cima, né, que vai separar o bode das ovelhas, ele vai botar a mão sobre as pessoas e vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber. Né? Então ali confirma que quando você dá ao pobre, você dá a ele. Porque o povo vai perguntar para ele, mas quando, Senhor? Quando? Quando você fez a esses meus pedidos. Quando você fez ao órfão, a viúva e ao necessitado, você fez para mim. Fez para mim. Temos respaldo na Escritura para isso? Temos. Cornélio, né? Cornélio dava esmola ao Criador. Dava esmola ao Criador por intermédio das pessoas que eles ajudavam. Exatamente. Ele dava ao próximo. E o Criador, e essas esmolas chegou nas mãos deles, na mão do Criador. Então tu veja, ó Cornélio, veio o anjo e disse, Cornélio, a tua esmola tem chegado na presença do Criador. Então Cornélio é um daqueles que vai estar lá. Vinde bendito de meu Pai. Né? Agora eu te pergunto, irmão Afonso, essas pessoas que sacrificam a sexta-feira, sacrificam materialmente, eles podem chegar, eles vão receber essa bênção de vinde bendito do meu Pai e possuir por herança o reino? Eu acho que não, né? Não. Porque ele não deu ao próximo. Não deu ao próximo. Ele empregou no templo de madeira, no templo de... E quando jejuar ainda é para eles mesmo. E quando jejuaram... Era com algum motivo de requerer alguma coisa dele. Para eles. Exatamente. Isso daí se chama egoísmo, né? É egoísmo. É falta de amor. Falta de amor. É falta de piedade. Falta de piedade. Será que não é por isso que Yahushua disse que Sodoma e Gomorra se levantará em justiça contra essa geração? E vai condenar ela. E vai condenar ela. Né? Tu vê uma cidade tão mal falada pelos líderes religiosos. Cidade de pecado, cidade de Sodoma e Gomorra. Cidade imoral, né? Cidade imoral. E essa cidade vai se levantar em juízo contra essa geração. Tu vê os pó, né? Porque aquela cidade é só em pó. Tá só em pó. Quer dizer que o próprio pó da cidade vai se levantar em juízo contra ela. E vai condenar essa geração. Por falta de piedade. Piedade. Não amou o próximo. Não amou o próximo. Eles não pregam amor ao próximo. Exatamente. Eles pregam para a pessoa jejuar para requerer coisa para eles. Como esse povo que está aqui em Isaías. Exatamente. Como o povo de Israel fazia. Meu querido, você que está acompanhando essa leitura, releia o livro de Isaías, nessa parte que estamos lendo, nesse capítulo 58, leia ele todo, leia o livro todo. Mas você vai chegar aqui e você vai ver o jejum que ele se agrada, gente. Nós não estamos inventando aqui uma escritura, nós não apagamos, escrevemos por cima, né? Se você é consciente, está querendo buscar a verdade, você está vendo na sua escritura. Está escrito o jejum que ele se agrada e o que não se agrada. Agora você pega e pese, se esse jejum que você está fazendo, você não está fazendo para receber algo em troca disso. Se você está fazendo algo em troca disso, já está errado. Ele já responde para você, eu não preciso do irmão Afonso, e não preciso dos outros irmãos que, como nós, também estamos transmitindo essa palavra. Estamos despertando você. Não para você aceitar a nossa palavra, mas para você ficar desperto e aprender com a Escritura. Você vai ver que aqui está dizendo o jejum que ele se agrada e o jejum que ele não se agrada. Então veja se aquele jejum que você está fazendo está dentro desse, né? Dentro do que agrada ou que não. E se é aquele que não agrada, eu peço a você que você tome uma decisão para a salvação, da tua alma. Exatamente. Né? Se esse jejum que está fazendo teu não é para o próximo, pare agora mesmo, né? Se é para você receber alguma coisa que você está jejuando, já está errado, está aqui. Quando você jejuava, está escrito aqui, porventura não era para vocês mesmo, para receber algo para vocês, para acrescentar algo material ainda para vocês.
Né? Aí a Escritura diz que o amor das coisas que há no mundo, né? E toda a impiedade do mundo não é do Criador, mas do mundo. É do mundo. Aí você ainda vai jejuar para requerer uma coisa do mundo que não é do agrado dele para você e vai cobrar dele. É ele que tem que dar isso. E você diz que nós somos os loucos. E o sistema religioso está certo, esse sistema religioso que está aí com liderança, né? Homens maravilhosos, com seus aviões, com seus programas na televisão, né? Pessoas que estão aí cobrando de você, escravizando o povo, como diz aqui. Escravizando o povo. Porque te forçam a ir a esses lugares. Está na hora de despertar e ver o que a Escritura quer. Tu vê que hoje, só em cima desse jejum, nós já vemos que esse jejum que é executado, que é mandado, que é pedido para o povo fazer, está errado. Porque é feito em troca de alguma coisa para a pessoa que está fazendo. Então não há amor ao próximo nisso, meu querido. Sinto muito te dizer, mas não há amor ao próximo nisso. A Escritura, o Criador, não está compactuando com o jejum que você está fazendo. E se o teu líder religioso é daqueles que sobe morro, que amanhece de madrugada jejuando e incentiva você a fazer isso, eu tenho tristeza em te dizer. Mas ele não está fazendo isso para o Criador. Não está. E o Criador descansou, não é eu que estou dizendo, está dito aqui, ó. Quando vocês fizeram isso, foi para vocês que vocês fizeram. Foi para ele, não. Eles estão fazendo para eles. Para a própria pessoa. Para a própria pessoa. O Criador não está assinando embaixo disso. O Criador não mudou, o mesmo Criador do Velho Testamento. Na Velha Aliança é o mesmo de hoje. Ele não pode ter mudado, querido. Ele não pode ter mudado. Então, a gente pede que você leia e testifique isso. Como nós estamos testificando esta verdade. Né? Tanto é verdade que o Criador não muda, né? E que nós podemos confiar que nessa palavra, que se fizermos o certo, o correto, Ele vai nos abençoar. Exatamente, está embaixo aqui, está escrito aqui. Agora, dá uma prova que Ele não muda, que isso aqui é correto, pelo fato do apóstolo, né, Paulo, em Hebreus, ele diz assim, que o Criador, por uma coisa imutável, por uma coisa que Ele não pode mentir. Não pode mentir. Ele se interpôs como juramento, ele jurou por si mesmo. Jurou por si mesmo. Né? Então, quando ele quis confirmar uma palavra e dar garantia dessa palavra, ele interpôs com juramento e se colocou como garantia. Exatamente. Ele diz, por mim mesmo, eu juro que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que eu dou isso, eu dou aquilo. São as condições aqui, né? As condições. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. Será que isso aí não acontece? Será que não está acontecendo hoje isso? Será que não está acontecendo isso hoje no meio religioso? Será que há alguma exploração no sistema religioso hoje? Eu acho que não tem nenhuma, né? É impossível, são homens de Deus, né? São homens de Deus, ungidos. Ungidos, não podem tocar. Escolhidos, né? Escolhidos para a obra. Escolhidos para obras. Eu acho que não tem. Um escolhe o outro. Um escolhe o outro. Mas eu acho que não tem exploração. Não. Não é impossível. Uma garrafa d'água R$200 é... Micharia. Tanto que a vez sobe até R$1.000, né? Não há exploração alguma nisso. Acho que não tem exploração. Não, isso aqui eu acho que o profeta Deus te deu uma falhada. Acho que Isaías estava exagerando um pouco aqui no negócio. Eu acho que aqui não tem. Então, quer dizer, será que não há exploração? Há exploração. Há exploração. Porque aquelas pessoas que menos ganham é o que mais dão. É porque se aproveita da necessidade. Hoje o povo mais pobre já passa necessidade. E daí eles veem um apoio nesses homens. Porque eles fazem muitas promessas. Né? Há muita promessa de prosperidade, vem aqui que Deus vai te prosperar. Faça uma campanha. Campanha que vai. Deus vai te dar isso. Deus pega um carnezinho. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. É a mesma coisa que o Deus desse mundo tentou fazer com o Arrucho. Ele viu o Arrucho necessitado no deserto, passando fome, sede. Ele disse, eu vou aplicar o golpe agora. Eu vou aplicar o golpe. Agora é a hora. Agora é a hora. Porque ele está necessitado. Você já viu alguém pressionar alguém que está tranquilo? Não pressiona. Eu estou tranquilo. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, estou bem. Como você vai pressionar esse homem? É bem difícil. É bem difícil. Não tem. Você só pressiona alguém na necessidade. O sistema religioso tem poder na necessidade. Necessidade. Então foi a mesma coisa que o Deus desse século fez. Ele pega o Yahushua, com fome, 40 dias, sabendo quem era o Yahushua, né? Porque Satanás conhece o Criador, e pede para ele, você está com fome, pede que essas pedras transformem em pão. Tentando, né? Pronto, né?
tentando o Criador. Resolver o problema. Leva no pináculo do templo e mostra todas as glórias da terra. E também diz a ele, olha, lança isso daqui para baixo. Tentando o Criador. Tentando o Criador. Mostra todas as glórias da terra, porque o ser humano ele é levado por isso, pelas riquezas, pelas coisas bonitas que se vê nessa terra. Então Satanás mostra para ele. E os líderes religiosos parece que aprenderam isso de carteirinha. Aprenderam isso com o Deus desse século. Se nós pegarmos o povo na necessidade, se nós chegarmos num templo e dissermos assim, você que tem um filho com problema, você que tem uma filha com problema, o teu casamento não está bom, né? Eles nunca dizem assim, você que está bem, a tua loja está bem, ajuda o teu próximo. Eles não falam isso. Olha, você que a tua fábrica está produzindo, ajuda o teu próximo. Eles podem dizer para trazer para cá. Né? Trazer para cá, para ajudar o próximo. Lá não. Né? O próximo não, olha, vocês que estão aí sentados, olha, pergunta para o teu próximo agora aí no banco. Vê a necessidade dele, você que tem, dá para ele. Não dá para nós. Porque nós queremos ensinar vocês o caminho certo. O caminho certo, correto. O caminho correto. Do amor, né? O caminho do amor. Porque o apóstolo João disse, se eu não amo o meu próximo, que eu vejo, como eu posso ver o Criador que eu não vejo? É esse o caminho. Pelo menos essa é uma direção, uma diretriz. Né? Não, e nessas horas que o povo necessita, é a hora que eles mais exploram. Os homens são terríveis. Tem um irmão nosso que posta vídeo na internet. Ele diz assim que esses homens, que Satanás vai ter que fazer uma reciclagem com esses caras. Com ele, né? Porque os caras são mágicos mesmo. Eles são mágicos para fazer as coisas. Né? Então a gente vê isso comprovadamente. Nós estávamos lá dentro do sistema, a gente via isso. A gente via pessoas que cobravam 2 a 3 mil reais para fazer um trabalho do ciclo de oração, da mocidade, exploravam o povo mesmo. Ninguém trazia, recebia de graça, dava, porque já não recebe de graça. Eles já pagam para aprender aquilo. Para aprender aquilo. Então tem que cobrar depois que estão cursados. Né? Estão cursados, não na verdade, mas cursados como saquear o povo. Como saquear o povo. Fazemos uma campanha na nossa igreja. Nós temos agora uma campanha lá da mocidade, enfim, de qualquer setor. De qualquer setor. Né? Da igreja. E vamos lá convidar um cantor para vir aqui. O que acontece para convidar esse cantor? Para começar tem que falar com a assessoria do camarada. Exatamente. O camarada já tem assessoria. E quando conversar com ele, ou você vai ter que dar um cachê para ele vir, ou garantir certos números de CD vendido. Certa quantidade de CD vendido. Exatamente. Né? Então, para trazer esse cantor aqui, vai ter que pedir para quem? Porque no caixa não dá para mexer. Não, o dízimo é sagrado. Não, isso ali, no caixa não dá para mexer. O dízimo é para fazer a obra de Deus. A obra de Deus. Não é? Eu não entendo isso aí. Eu não entendo isso aí. Como é que é? Nós vamos contratar alguém, um músico, para vir. O nosso departamento da igreja. Da mocidade. Dá para fazer um trabalho. Aí esse departamento da mocidade vai chamar um cantor para fazer a obra de Deus. A obra de Deus. Quando essa mocidade deu o dízimo para o pastor disse que não pode mexer porque é para a obra de Deus. Agora eles querem fazer a obra de Deus e não pode tocar no dízimo. Não pode tocar no dízimo para fazer a obra de Deus. Que o dízimo era para a obra de Deus. Acho que deve ter alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está casando. Não está casando, não. É verdade. Aí a mocidade tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Cada um tem que comprar um CD, mesmo que não goste do cantor. Exatamente. Para agradar. Para ajudar. Para trazer a obra de Deus. Que não pode ser estudada pelos dízimos. Sabe que não é uma exploração isso? Mas diz aqui, ó. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza que tem muitos da mocidade que estão escutando esse vídeo que já passaram por isso. Já passaram por isso. Mas olha, digo com 100% de certeza. E não só da mocidade, mas de todos os departamentos. De todos os departamentos. Todos os departamentos já passaram por isso. Com certeza. Exploração, com certeza. Com certeza. E ameaças? Será que cuidado, que a mão de Deus vai pesar sobre você. Não é mesmo? É verdade. A mão de Deus, irmão. Olha a mão de Deus. Aí recorrem lá em cima. Recorrem ele. Olha a mão de Deus, a pressionar. Porque sabe se você quer a mão dele, não vai dar muita bola. Não vai dar muita bola. Então eles cobram a autoridade do Criador para pressionar o coitado. Que já está oprimido. Se você não der, a mão de Deus vai cair sobre você. Atrasou o dízimo. Olha, irmão, a situação está assim porque o montante está dizimando. Já está ameaçando. Já está ameaçando. Colocando medo. Colocando terrorismo. Terrorismo, é terrorismo. É terror. Certa vez eu preguei porque querem servir
Querem que a pessoa sirva. Com medo deles. Com medo. Na realidade é aquilo que estava aqui em cima, né? A pessoa é escrava. Escravo? Né? Chegamos aqui agora, onde é que está aqui no verso 6, né? Ó, e acabem com todo tipo de escravidão. Escravidão. A pessoa está escrava. Então, porque a pessoa passa escrava ali. a vida difícil, o trabalho difícil, o salário difícil, paga aluguel, está fazendo trabalho, ainda tem que ser explorado na igreja. E para isso, preste bastante atenção, para isto, eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir, como você quiser. Para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa está feia para o meu lado, e eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vivendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, pastor, eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok. R$30, R$180, você tem de abril a dezembro para você plantar esses R$180. Vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. Na igreja, no templo religioso, infelizmente, por falta de conhecimento. Como eu estava lá, eu sei que era falta de conhecimento, eu posso dizer com toda autoridade. Por falta de conhecimento, a pessoa entra nesse lugar. Porque quer recorrer a Deus. Ele está passando uma situação difícil. Já vai buscar a resposta. Vai buscar a resposta. Chega suscetível a ser explorada. Já chega lá por baixo. Já chega lá, pastor, eu vim aqui. Aí passa aquele culto todo, chega no final, antes. Estou passando difícil, a minha casa está isso, está aquilo. Ele vem suscetivelmente, ele abre todinha a carta para o pastor a ser explorado. Quando ele acha um cão guloso desse, ele está roubado. Tá roubado. Está roubado. Porque ele vai explorar. Ele vai dizer para o rapaz que a situação dele está difícil. Realmente está ruim. E ele está sentindo de Deus que ele vem no lugar certo. Aqui é o lugar para você. Aqui é o lugar. Olha, eu tenho sentido que Deus te enviou aqui. Aqui tu vai ficar. Então a pessoa já chega suscetível. A família dele chega suscetível. Né? Aí ele vê todo mundo batendo palma, cantando, aqui é um lugar de felicidade. Mas ele não sabe o que está por trás das cortinas de ferro. Eu sei que eu estava lá. Também. A gente sabe o que está por trás das cortinas de ferro. Então, ali a pessoa chega suscetível para ser explorada. Chega suscetível para ser explorada. E eles aproveitam isso. Falta de amor. Falta de amor. Impiedade. E o assunto que nós estávamos falando? O xingamento. Tudo isso entra nisso. Tudo isso está entrando. Porque ele é uma alma. Ele é a casa do Criador, aquela pessoa que está ali. Esse faz parte do jejum que as pessoas estão fazendo. Estão fazendo. Exatamente. E o Criador não terá por inocente aquele que falar destruir o seu templo. A sua casa, que somos nós. Então aqui nessa parte para frente, ele está dizendo que se deixar de fazer isso. E deixar de fazer isso, nós estamos falando agora. E fazer aquilo que já foi feito lá atrás, se der, né? E ele vai repetir aqui na frente de novo, no verso 10. Se deres de comer ao faminto, socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Maravilha, hein? Que espírito é esse então? É o espírito do erro, né? Que espírito é esse? E nós temos respaldo na Escritura? Tem. Tessalonicenses, capítulo 2. E nós vamos ver isso. Vamos ver sim. Vamos ver isso aí. Para ver que espírito então que está operando aí. Exato. Porque eu acho que o jejum já deu. Eu acho que o jejum... Já deu para ver que o jejum que eles fazem não é.
vale a pena obedecer. Vale a pena. Vale a pena fazer o jejum. Fazer o jejum correto. Correto. Não passar fome, que ele já disse lá que não se agradava. Não passa fome e não agrada ninguém. Porventura é esse o jejum que eu quero? Que você se sacrifique? Não. Esse está fora. Está fora. Esse não é o jejum do Criador, como você que acompanhou aí, viu? Não é nós que estamos escrevendo a Escritura agora de novo, para induzir você a não fazer. Fazer o que nós queremos. Não, porque nós também fazíamos como você. É. E vimos aqui na Escritura que não é assim. Que o jejum que se agrada é o jejum de ajudar o próximo. Não buscar para mim, mas buscar aos outros, dar aos outros o que eu tenho demais. Né? Então, esse é o jejum que agrada a ele, ao Criador. Porque sempre quando quisermos fazer alguma coisa para o Criador, fazemos ao próximo. Fazemos ao próximo. Então, quando o seu líder religioso, ele disser para você que você tem que alcançar alguma coisa jejuando, você já sabe onde que vai recorrer. Que tipo de jejum que tem que fazer, né? Isaías 58. 58. Ali você Zacarias, capítulo 7. Então você tem os dois jejuns. O que não agrada e o que agrada. Você só compare o que ele manda. Não quer voltar para ele? Não vá. Porque eu vou te aconselhar uma coisa. Não volte ao seu líder religioso. Exatamente. Porque é impossível ele vai dizer que isso aqui é certo. Ele vai torcer de todas as maneiras possíveis. E impossíveis. Porque ele não vai querer perder você. Porque você está dando lucro. Por que ele vai querer perder? A ovelha que dá lã, gordura, carne, né? E dá frutos, né? Dá filhotes. Dá filhotes. Dá frutos, traz mais, né? Traz mais para ser depenado. Para ser depenado também, quer dizer que essa ovelha é valiosa. Esquece. Né? É valiosa, isso não querem perder. Não dá para perguntar para o religioso, porque se você já está lá 20 anos enganado, tu acha que ele vai mudar de ideia e vai dizer que é verdade isso? Não vai dizer que é verdade. Não vai dizer. Não vai, jamais vai dizer. Você tem que procurar aqui, ó. Está escrito. Está escrito. Esse no jejum mesmo é uma coisa que está escrito. O que eu agrado e o que eu não agrado. Não, é verdade. É só você ver se está dentro do padrão. É só procurar. Né? Então também eu quero, né, se me permite falar, né, que a pessoa não fique só, né, assistindo. Sim. Né, mas que também pegue a escritura, né, e leia. Agora mesmo. Né, leia ela. Que muitas vezes pode até, muitas vezes não, eu digo, o Criador vai te mostrar mais coisas ainda. Muito mais. Que a gente muitas vezes não comentou aqui. Né, deixou de passar. É porque a Escritura diz que não tem necessidade que ninguém vos engane. Ninguém vos ensina. Porque o Espírito que há em vós vos ensina todas as coisas. Então não há necessidade. Nós despertemos. Agora tu vai lá, vai ler, tu vai ver muito mais. Porque daí tu vai ver alguma coisa a mais que o teu pastor já mandou você fazer e vai ver que está lá. Vai ver que tá lá. Não é para fazer. Vai ver que está lá. Aqui é para fazer o que não é. É porque é obra do geralmente não vai ser, né? Não vai. Não vai ser para fazer. Então nós vamos ver, tu vai dizer, mas lá na minha igreja, no meu templo, lá no que eu congrego, o meu líder ora. E acontece. Quando nós jejuamos, acontece também. Aconteceu. Acontece, nós estávamos lá, vimos esse testemunho. Exato. Vimos esse testemunho. Mas por que acontece então esse testemunho? Nós temos que saber por que acontecem essas coisas lá. Se nós estamos dizendo que o Espírito do Criador não está lá, quem está fazendo isso? Alguém está fazendo. Alguém está fazendo. Alguém está fazendo. Nada acontece sem a mão de alguém. A igreja do Valdomiro já sabemos. Porque o demônio visitou a igreja do... O demônio espião lá do Edir Macedo. O Edir Macedo foi lá. Carteira assinada. Carteira assinada. Né? Porque ele disse que lá, ali não. Lá ele faz. Lá ele faz. Ali não. Mas aqui não. Então do Valdomiro já sabemos que é o demônio que trabalha lá. Segundo o espírito. Claro. Segundo o espírito. Nós não estamos dizendo que é. É o espírito lá do Macedo. Estava lá, que o Macedo estava segurando pela cabeça dele. Exato. Ele está dizendo que lá é quem faz isso. Mas vamos ver se não é o mesmo. É o espírito, como é que se diz? O espírito doméstico. O espírito doméstico. O de estimação. De estimação. O Tano gostava tanto dele que entregou o outro. Entregou o outro, exatamente. O interessante é que ele falou tudo o que aconteceu ali, porque o outro saiu, né? Ele estava por dentro da situação. Por dentro da situação. Ele estava ali só... O Macedo só perguntava em cima do que já respondia. Exatamente. E as perguntas pareciam que eram tudo programado, né? Que era bem certinho, só bem certinho. E ninguém perguntou nada, né? Ele perguntou sobre a vida dos outros. Sobre a vida do outro. Ele estava direcionado. O negócio é lá. Aqui não. Aqui lá. É terrível, né? Então nós vamos... Mas assim, o sistema religioso, ele é assim, né? É assim. É marqueteiro mesmo. Não, e acusador, né? Porque eles são filhos daquelas mesmas... É uma sequência. Então vamos ver qual é o espírito. Nós vamos ler aqui. Quer acompanhar a 2 Tessalonicenses no capítulo 2, né? E o verso 1 em diante. Mas tu lê tudo lá.
lê o capítulo todo, que é pequenininho, lê o livro todo, tu vai saber muito mais coisa que que o apóstolo Paulo, nosso apóstolo Shaul, falou aos Tessalonicenses. Aqui ele fala sobre a vinda, né, do Messias, mas nós vamos ler todo para chegar a uma situação que nós queremos saber aqui, para ver o texto e o contexto da história, né? A vinda, né, nós vamos começar a ler aqui no capítulo 2. Quando a vinda do nosso Senhor, né, a vinda do nosso Salvador Yahushua e a nossa reunião com Ele, está falando de nós, né, a igreja. Ó, quando isso vai acontecer, quanto a vinda dele e a nossa reunião com Ele, quando vai ser isso? Ó, rogamos-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade do Espírito. Oh, maravilha! E não vos perturbeis nem por palavra, profecia, nem por carta, que se diga, vir de nós. Né? Alguém vai dizer, não, o apóstolo Paulo mandou essa carta dizendo, não se preocupe com isso, nós não vamos mudar. Nós não mudamos porque o Pai não muda. O Pai não muda, nós também não mudemos. O Pai diz que o jejum que sagrado é aquele, até onde vai ser, não muda. Então, não tem, né? O apóstolo Paulo também diz que não mudava. Mas não é aquele caso do jejum agora, que é o caso do Espírito que está lá. Como se o dia de Yahushua já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto. É engraçado, né? Recebe culto. Chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo parecer o Criador. Não vos lembrei que essas coisas eu vos dizia quando estava convosco? Agora também sabeis que é o que ainda o detém, ou o retém, para que aparecer ao seu tempo, pois o mistério da impiedade já opera. Isso nós estávamos vendo agora aqui mesmo. O mistério da impiedade está tranquilo. Há uma impiedade tremenda. Isso o apóstolo Paulo falou isso há 2000 anos atrás, agora está louco. Interessante que quanto mais ímpio, mais poder, né? Nossa, mais poder. Mais poder. Quanto mais impiedade, mais o Deus desse século consegue poder. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca e suprimirá pela manifestação da sua boca, da sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de protestos, milagres, prodígios e mentiras. O que é isso aí? Ora, a vinda do ímpio, quando estiver perto do ímpio vir, a vinda dele, alguma coisa vai anteceder antes da vinda dele aqui, ó. Olha, a vinda do ímpio será assinalada, vai ter um registro, alguma coisa vai assinalar a vida dele. É o sinal da vida do ímpio, né? Pela atividade de Satanás. Agora nós vamos ver qual é a atividade de Satanás. Qual é a atividade de Satanás? Com toda sorte de milagres e prodígios mentirosos. Quanto, eu pergunto para ti, irmão, quando na humanidade se ouviu mais falar de milagres e prodígios do que agora? Começou nesse tempo do fim. Nesse tempo agora. E como sai milagre, né? De como sai milagre. Milagre de todo tipo. E engraçado que esses sinais serão de Satanás. Do Satanás. Do espírito de mentira. Do espírito de mentira. E por todas as seduções de injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade a fim de se salvarem. É por isso que o Criador lhe manda o poder da sedução, ou o espírito do erro, para que acreditem a mentira, a serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram poder na injustiça. Na injustiça. Leia tu esse versículo aqui, essa parte aqui, esse 11. Ele diz assim, por isso, né, o Criador lhes enviará a operação do erro. Que aí? Operação do que é errado. Do erro. Para que creiam na mentira. É como quem diz assim, bom, se você não quer a verdade, não tem amor na verdade, então quem é sujo, suje-se mais ainda. Suje-se mais ainda. Né? E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Né? Então por isso o Criador lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira,
para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Né, o versículo acima, né, o 10 ali, diz assim que o iníquo vem com todo o engano. Exatamente. Da injustiça. Será que estão fazendo justiça hoje? Não há justiça, né, no mundo hoje. Para os que perecem, porque não receberam o amor na verdade. O amor é verdade. Nós estamos falando uma verdade do jejum ou uma mentira? Que o jejum é da forma criadora. Quem é que está operando, crendo num jejum de mentira? Não é o sistema religioso? O sistema religioso. Então a pessoa e esse espírito vai vir para quem não crê na verdade. Isso aqui para quem não crê na verdade. Não crê na verdade. O interessante é que esse lugar que não crê na verdade vai estar cheio de sinais de prodígios. Cheio de sinais de milagres. É verdade, né? É isso aí. Tremendo, né? Então um lugar onde gera impiedade, onde não tem o amor na verdade, onde não tem o amor da verdade, onde não crê na verdade. Onde não tem amor ao próximo. Não tem amor na verdade, também não crê na verdade. Não crê na verdade. E nesse lugar está repleto de milagres, sinais, prodígios, maravilha. Interessante que hoje, se nós for ver isso, está falando que é para o tempo do fim. Do tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo. Estamos. Aonde é que acontece tantos milagres, prodígios? Eu não vejo lugar nenhum isso. A não ser no sistema religioso. No sistema religioso, sim. No sistema religioso. É o único lugar, né? Interessante que bate tantos milagres como a falta de piedade. Milagre, falta de piedade, falta de amor. Eu lhes enviarei o espírito do erro. Eu quem? O Criador. O Criador. Enviará o espírito do erro para essas pessoas que fazem esse milagre e esse prodígio. É o que está escrito aqui. Exatamente. Então, para que creiam a mentira. Creiam a mentira. Já que vocês não creem na verdade, então vocês vão abraçar a mentira de uma vez. De uma vez. Mas é para que sejam o quê? Julgados. Julgados. Isso é para juízo. Para juízo. Né? Não é para dizer assim que vão ficar, vai morrer e ficar tudo bem. Não, é para juízo. É para juízo. Né? Que sejam julgados. Todos que não tiveram amor à verdade. Creram a verdade, mas antes tiveram prazer. Né? Nós estamos falando que não é para jejuar daquele jeito. E requerer as coisas. E as pessoas jejuam e se deleitam. E se deleitam. Tem prazer nisso. Tem prazer nisso. Né? Com certeza tem muitos que estão assistindo aqui e vão dizer que vão continuar fazendo aquele jejum. Não, porque tem prazer. Porque tem prazer na mentira. Mentira. Tem prazer no espírito do erro. Porque aqui está acontecendo milagre. Os milagres que naquele lugar que não tem a verdade acontece. E nesses tempos agora. Porque o apóstolo Paulo disse que não era naquele tempo. Ele disse, irmão, ninguém vos engane hoje, porque não é agora. Não é agora. É depois do tempo do fim. No tempo do fim. Que isso vai acontecer. E nós sabemos pela história do Brasil, pelo menos, que o maior tempo de milagres e prodígio é agora. Qualquer um pode rastrear onde quiser que é agora. Não é o tempo. E em todo lugar. Não precisa ir muito longe, a pessoa já acha um milagreiro. Acha milagreiro já. Nós temos milagreiros profissionais, pessoas de carteirinha. E tem uns que ensinam a fazer milagres. E nesses lugares a contenda. Né? A contenda de dissensão. Porque eu sou o líder, mas eu não gostei do fulano, eu vou abrir a minha. Vou abrir a minha. Separam. As separações. Cada um com sua parte. Cada um com sua parte. Cada um com o interessante é que você vai fechando, conforme tu vai contando a história deles, tu vai achando dentro da escritura que tu já falou deles. Cada um, esses são cães gulosos que não se fartam. E cada um para sua parte. Por sua parte. Vem aqui, vem pra cá. Não, lá na igreja do fulano está acontecendo isso. O diabo está dizendo aqui, ó. Crê mais no diabo, no espírito da mentira, do que no Criador. E o Salvador Yahushua diz assim, né, no Evangelho. Ele diz assim, olha, que nos últimos dias virão muitos falsos profetas dizendo que ele é o cara. Ele é o cara. Né? Ele levaria o discípulo após si. Ele levaria o discípulo após si. Nós estamos levando algum discípulo atrás de nós? Não. Não. Eu não quero mais essa responsabilidade. Que eu tinha, né? Antigamente era uma coisa. Nós sabemos que agora os discípulos são dele. O servo alheio, né? Se nós quisermos isso, nós estamos governando servo alheio. Servo alheio. Nós não queremos servo alheio. Nós queremos que cada um sirva ao Criador. Porque há um só mediador. Né? Faça parte desse povo que diz assim, é um só pastor, um só mediador, né? Que eles façam parte dessa palavra maravilhosa. Isso, há um mediador entre o Criador e o homem. Que é o Yahushua o homem. Não queres vir a mim para ter vida? E o Criador disse, né? O Salvador disse assim que quando disser que
que ele está aqui ou está ali não é para ir ver. Não é para ir lá atrás, não. Né? E essas palavras que ele disse não era para aquele tempo. Não, também não era. Quando Era disserem. Quando disserem, é para hoje. E hoje? Há Pra 20 hoje. mil lugares dizendo que ele está lá. Exatamente. Quer dizer, isso há uns 2 anos atrás, 20 mil. E a gente conversa com quem está envolvido com o mundo religioso hoje, né, com experiência própria, né, a gente própria. pode dizer isso. A gente sempre vê sempre ouve aquela frase que diz assim: olha, vem para cá porque nós vamos ter um movimento e O mover do Espírito. mover do Espírito, lá o Deus vai estar operando, Deus vai vai estar dar operando. pilar. Vem para cá, e ele está aqui. Ele está aqui. Mas o Criador é diferente, né? O Salvador é diferente. Quando disser que ele está aqui ou está lá, não é para ver. Não é para ir. Leia essa epístola aí que o apóstolo Shaul mandou a Tessalônica, a segunda carta, leia toda ela, que tu vai ver que um espírito erro vai ser enviado agora no final. O apóstolo Paulo diz assim: ninguém vos engane, porque isso é para o final, não é agora. E nós estamos no tempo do final. Nós estamos no tempo do fim. Agora é o tempo dos milagreiros, está agora. E outra, esses homens brigam um com o outro, sai o espírito vai junto. Será que é o espírito do Criador? Porra, um brigou com o outro, abriu, o outro tem uma iluminação, o Espírito Santo vai com ele? O Espírito Santo está numa esquina, porventura, esperando cada pastor passar para entrar dentro desses caras? Dentro e acompanhar ele. Passa o pastor da igreja A, ó, o Espírito Santo entra, foi junto com ele. Aí vem outro pastor da igreja B, ó, o Espírito Santo, vamos. E o interessante é que o apóstolo Shaul disse assim, que é um só Espírito. Não sou Espírito. Pô, o Espírito Santo é prostituto? Vai dar nas esquinas? Para cada um que passou entrar dentro do carro levar? Não é. Não é. Ele é santo. Ele é santo. Então a pessoa tem que se despertar para isso. Gente, Exatamente. o Espírito Santo não está aqui numa congregação que anda de um jeito, na outra que anda de um jeito, e concordando com todo esse embaraço. Porque ele mesmo disse: aquele que não é por mim não ajunta, espalha. Isso está tudo espalhado. Saiu um aí, o Mala Feia saiu agora. Fundou outra porque não concordou com os caras. Se fosse o Espírito de Deus, será que... Apóstolo, um exemplo. Pergunta para ti. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Shaul e Pedro. Quando o Shaul, está lá escrito que ele enfrentou Pedro na cara. E os dois tiveram uma conversa meio elevada, resistiu na cara de Pedro. Pedro foi abrir a congregação porque não combinou e Paulo foi para outro lugar abrir a congregação, o outro não? Não. Não continuaram no mesmo espírito? No mesmo espírito, né? Disse assim que deram as destras, né, de acordo. De acordo. Né? Eles deram as destras de acordo. De acordo. E se acertarem, dizem, então você fica com o gentil, eu fico aqui, mas pregaram a mesma coisa. A mesma Porque coisa. se você pegar a epístola de Pedro e a epístola de Paulo, dizem a mesma situação. Mesma coisa. A mesma situação. Então, por quê? Porque é um só espírito. Um só espírito. Eles estavam num espírito só. É um só espírito. Eles concordavam num só espírito. Agora não, eu saio daqui, abro, ainda para não sair a referência do meu nome, o rapaz pega e leva o nome da igreja junto do templo. Só dá uma mudadinha, né? Só muda o final, mas o começo é o mesmo. Então não estão no mesmo espírito. O mesmo espírito que eles podem dar é esse. O espírito de Mamon. O espírito de Mamon, com certeza, absoluta, sem erro, mas olha, sem medo de errar. No espírito de Mamon eles estão. Estão todos no mesmo espírito. No mesmo espírito. Né? Mas no espírito da verdade, nenhum está. Nenhum Está. Não há como, não há possibilidade de dizer que o Espírito Santo concorda com todo esse erro que está aí. Está aí sim, operando o espírito do erro. Enviado da parte do Criador. Porque ele diz, para julgar. E ele diz assim, eu farei que todos eles tenham o mesmo intento. Todos têm o mesmo intento. Todos têm o mesmo intento, mas não são o mesmo espírito, né? Não, exatamente. Por isso ele já disse todos. Todos, porque são diferentes. Eles são diferentes. Então nós vemos que aqueles que pertencem para o lado do Criador não são igual ao que pertence desse povo. Eles até podem ter uma contradição, mas eles dão as mãos e continuam caminhando no mesmo caminho. Porque nós somos sujeitos à falha. Ele diz, ó, filhinhos, não pequeis, apóstolo João. Né? Mas se pecar, tem um advogado. Tem um advogado. Não vai lá fundar outra congregação. Isso é sinal que nunca perdoou. Nunca perdoou. Nunca perdoou. Só que não tem piedade. Pecado, cada um por sua impiedade, parte. Né? Então fecha, a escritura fecha. Então eu acredito que esse assunto está bem explanado e o que o Criador nos deu nós passamos. Exatamente. E também eu peço, porque a gente talvez está novo agora nesse caminho, né? Que faz aí alguns meses apenas que a gente foi despertado. Se algum dos irmãos que nos ouve também tiver alguma coisa. Exatamente, porque dono da verdade não poderia, né, enviar para a gente também mais esclarecimento, porque nós queremos também se alimentar e crescer. E completar. Né? Crescer até a estatura de varão perfeito. Crescer no conhecimento. Né? Que assim nos ajude também. Nós pedimos isso aí e vamos fechar o vídeo. Né? Vamos
fechar o vídeo nessa palavra, pedindo a Ti que presta atenção mais no que lê, né? Que o Criador disse, vede bem como ouvis, né? Como ouvir e como está escrito, como ler. Está escrito, como ler. Porque é nisso que nos engana. Exatamente. Porque nós lemos e não vemos e acreditamos. Aí no jejum nós fomos ler e já vimos que está tudo errado. Está tudo errado. Está aí. Então encerramos esse vídeo. E que a paz do Criador esteja contigo. amém.